Antes, um pouco de dados. Segundo as estatísticas compiladas pelo economista britânico Angus Maddison, passamos de uma renda per capita mundial de $1.130 por ano em 1820 para uma de 15.600 em 2015. E isso ao mesmo tempo em que a população global aumentou de 1 bilhão de pessoas para 7 bilhões. Igualmente, em 1820, aproximadamente 95% da população mundial vivia na pobreza, com uma estimativa de que 85% vivia na pobreza abjeta. Em 2015, menos de 10% da humanidade continua a viver em tais circunstâncias. Ou seja, não só o número de habitantes do mundo aumentou 7 vezes, como ainda cada habitante aumentou sua renda em 11 vezes. Isso é uma façanha extraordinária. Isto, por si só, já basta para mostrar a falácia da quantidade de riqueza fixa. Se toda a riqueza do mundo já estivesse dada, devendo apenas ser redistribuída, seria impossível que a renda per capita e a população mundial aumentassem simultaneamente. O que ocorreria é que algumas pessoas aumentariam suas rendas à custa de todas as outras, e a renda per capita permaneceria constante. Aliás, cairia, por causa do aumento do número de indivíduos. Que tenhamos conseguido multiplicar por 11 a renda per capita do conjunto de habitantes do planeta, e por 20 em alguns países ocidentais, como os Estados Unidos, ilustra claramente que a economia não é um jogo de soma zero, e principalmente que a desigualdade não é o mesmo que pobreza. Agora um pouco de teoria e história. A desigualdade de renda, por si só, não permite nenhuma constatação. Suponha que Paulo, Pedro e João se reúnam semanalmente para jogar pôquer, e em 75% das vezes, Paulo vence. Pedro e João vencem, respectivamente, 15% e 10% das vezes. Simplesmente conhecer esses resultados dos jogos não nos permite dizer absolutamente nada sobre se houve ou não justiça e sensatez nos jogos. As desproporcionais vitórias de Paulo podem ser o resultado de ele ser um jogador astuto ou de ser um vigarista esperto. Para determinar se houve justiça nos jogos, é necessário perguntar sobre o processo do jogo. Houve desobediência às regras neutras do jogo? Havia cartas marcadas? Houve trapaça no embaralhamento das cartas? Houve algum jogador que foi coagido a jogar? Se as respostas forem negativas, então houve justiça nos resultados, independentemente de qual tenha sido os resultados. O fato de Paulo ter vencido 75% das vezes é um fato que tem de ser aceito. Assim como no exemplo acima, qualquer discussão inteligente sobre justiça social e igualdade econômica tem de reconhecer que os resultados observados de um processo não servem para determinar se houve ou não justiça e sensatez. Saber que a renda anual de uma pessoa é de $5.000 e que a renda de outra pessoa é de $12.000 é algo que não nos diz absolutamente nada sobre justiça econômica e social. Para determinar se realmente houve injustiça econômica e social, é necessário fazer perguntas sobre o processo de enriquecimento. A maioria das pessoas que faz pontificações altivas sobre desigualdade econômica, inclusive economistas para vergonha geral, simplesmente não reconhece ou não deixa explícito que a renda de uma pessoa é resultado de algo que ela fez. Sendo assim, apenas observar um determinado resultado não pode ser utilizado para determinar se houve justiça, isonomia e sensatez. Para determinar se houve justiça, isonomia e sensatez, é necessário ir além dos resultados e examinar o processo econômico como um todo. Comecemos pelo básico: a criatividade, a engenhosidade e a inteligência. Em primeiro lugar, é necessário entender o que cria a riqueza. Por que as pessoas do século XIX não se comunicavam por meio de telefones celulares? Por que elas não utilizavam computadores? Ou mesmo, por que as guerras da antiguidade não utilizavam mísseis teleguiados? Todos os recursos físicos necessários para fazer mísseis, celulares e computadores
já existiam naquela época. Aliás, esses recursos físicos já existiam desde a época do Homem das Cavernas. Por que o Homem das Cavernas não tinha um computador portátil para interagir com seus semelhantes via Facebook? Por que não usava Skype, WhatsApp ou Instagram? A resposta é que, embora os recursos físicos já existissem, a mente humana ainda não era engenhosa e criativa o bastante para saber como transformá-los em celular, mísseis, computadores, smartphones e internet. Ou seja, ainda não tínhamos o conhecimento. A diferença entre nós e um homem das cavernas é que nós, hoje, temos mais conhecimento do que eles. Biologicamente, somos os mesmos. Os neurônios em nosso cérebro são os mesmos. O mundo físico à nossa volta é o mesmo. Todos os recursos físicos necessários para se fazer celulares, tablets, computadores, carros e aviões já existiam naquela época. Mas a nossa vida hoje é infinitamente melhor e mais confortável por causa do conhecimento. E esse conhecimento é o que aumenta a nossa riqueza e nosso bem-estar. E nem é necessário voltar à era do Homem das Cavernas para provar esse ponto. Escolha qualquer época e você comprovará sempre o mesmo fenômeno. Um novo conhecimento, a luz elétrica, a penicilina, o automóvel, o iPhone, um novo algoritmo que gera melhores ferramentas de busca na internet, sempre surge como uma surpresa. Nada é previsto antecipadamente. Obviamente, esses produtos não realmente vieram do nada. Eles surgiram da síntese de todo um conhecimento acumulado, o qual levou a essas inovações. O surgimento de uma criação sempre leva ou a aprimoramentos ou a novas criações. A inovação, novo conhecimento, gera não apenas riqueza essa que, em última instância, será distribuída por toda a economia. Assim, criatividade, engenhosidade e inteligência são as características que transformam recursos brutos em recursos valorosos e geradores de riqueza.